essa coisa hoje em dia da produtividade, do quanto a gente é cobrado, tanto pelos outros, talvez menos pelos outros, mas muito por nós mesmos a estar sempre na melhor produtividade. Então, fazer várias coisas durante o dia, riscar os checklists da lista de tarefas, resolver 5, 6, 7, 10 assuntos por dia, de projetos diferentes, assuntos diferentes de várias esferas da nossa vida, né? A gente se cobra muito isso, né? É muito o modo como a nossa sociedade opera hoje em dia, né? A gente tá acostumado nisso. Tanto com esse volume de informações muito grande que a gente já acessa todos os dias, quanto essa cultura de produtividade, né? E pouco descanso. E aí a CNV, de novo, essa ferramenta que eu adoro, ela traz uma coisa muito incrível, que é, claro, já falei muito aqui, né? Se conectar com a gente, saber qual que é a nossa necessidade. Mas mais do que isso, às vezes, do que a gente dá conta. Às vezes a nossa necessidade ali, ou que a gente vai interagir, ou que a gente vai falar pro outro, a gente quer ter uma interação com o outro, uma conversa com o outro, com uma comunicação não violenta. Mas a gente às vezes não tem esse espaço interno, às vezes a gente não dá conta de fazer aquilo naquele momento. E reconhecer o que a gente não dá conta é muito importante. É até revolucionário, né? Tem filósofos que falam muito do descanso e do ócio criativo, quanto isso é revolucionário, quanto isso é muito transformador na nossa sociedade, principalmente nos dias de hoje, né? Desse culto da produtividade. Mas é nesse espaço do vazio que muita coisa acontece, né? Mas voltando um pouco para a CNV, a questão toda é o que a gente dá conta de fazer e o que a gente não dá, e assumir isso não é um fracasso, isso não é uma questão pessoal, uma questão nossa, pode ser também. Eu não dou conta agora, nesse momento, a gente tem dias que a gente tá mais disposto, menos disposto, principalmente as mulheres, né? A gente tem dias que a gente não vai estar no nosso 100% de produtividade, e isso tá tudo bem. Então a gente assumir até onde a gente pode ir, até onde a gente dá conta. Porque não adianta a gente ter um dia produtivo de trabalho, por exemplo, que a gente ultrapassa todos os nossos os limites e a gente trabalha das 9 da manhã às 11 da noite, sem parar para dar conta de todas as demandas. Aquilo tem um impacto na nossa saúde mental muito grande, porque, de fato, a gente não está sendo produtivo e eficiente todo o tempo, que a gente está trabalhando todas essas horas. Se a gente conseguisse ter essa cultura de pausa, de descanso, de momentos de absorção, talvez a gente faria essa mesma tarefa em muito menos tempo, ao longo da semana, né? Se não fosse tudo atrasado, tudo para ontem, né? Essa coisa, a cultura da produtividade, ela tá muito ligada também à cultura do tudo que é urgente, né? Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o sul-coreano, não vou saber falar o nome dele agora, mas ele fala da sociedade do cansaço, né? Como que a gente vive nesse looping eterno. A gente tá trabalhando mais, mas não necessariamente melhor, né? Tem alguns países que já estão estudando e uns que já implementaram tirar uma semana da semana de trabalho. Então a semana fica com 4 dias úteis, sexta, sábado, domingo é off, é fim de semana. E estudos já mostraram que as pessoas que estão nesse programa não querem mais voltar, elas já produzem muito mais, produzem melhor, a empresa dá mais lucro, porque as pessoas estão sendo muito mais eficientes, elas estão fazendo esse equilíbrio, né? Então a CNV traz isso muito claro pra gente, do que a gente tem ali naquele momento, como a gente tá se sentindo naquele momento, e a gente aprende a não passar os nossos limites, né? E se a gente não passa os nossos limites, a gente consegue colocar limites para as outras pessoas também, né? E, inclusive, respeitar os limites do outro quando ele coloca. Aconteceu uma situação muito incrível de trabalho comigo outro dia. Eu tava falando com uma pessoa de trabalho, e aí eu falei no WhatsApp, a gente pode conversar? E a pessoa falou, tô em reunião, falamos depois. E eu no automático, como eu tô muito acostumado a fazer, falei, eu vou te mandar um áudio, você me responde quando puder. Imaginando que pra mim aquilo seria melhor, porque tiraria o tempo de resposta da pessoa, né? De ter que me responder ali na hora. Ela ouviria quando ela pudesse. E pra pessoa não era isso. Tanto que a resposta que veio é, por favor, não grave.
te ligo em seguida. E eu fiquei, nossa, como é bom ouvir esse limite assim tão claro do que é melhor para outra pessoa, né? Porque a pessoa preferia falar no telefone do que ficar trocando áudio e não resolver o assunto, e fez muito sentido, né? E aí, de novo, eu vou dar voltas e voltas no mesmo lugar. A gente, sabendo as nossas necessidades e sabendo os nossos limites, a gente consegue comunicar eles de forma mais clara. E aí a gente tem melhores trocas e melhores relações. E não levar isso pro lado pessoal, né? Porque assim, a pessoa falou, por favor, não grave. Eu poderia ter ficado, nossa, como ele falou e tal, ele tá bravo. E não, foi um limite muito claro, muito bem colocado. Eu fiquei muito feliz de daquilo não ter nenhum impacto emocional em mim naquele momento. Porque às vezes, dependendo do dia que eu tivesse, eu poderia ter um impacto emocional, né? De falar, nossa, acho que ele me tratou assim, assado, ficou bravo. E eu fiz um, nossa, eu respeitei, sabe? Eu falei, caramba, que direto e claro, eu fiquei, achei muito bom. Então, acho que é isso que a CNV traz, né?